Amigos de todo o Brasil, amigo produtor rural, estamos chegando com o Terra Viva Sustentável, um programa que fala sobre as boas práticas no campo e traz dicas para melhorar a renda, a produtividade e a qualidade de vida na propriedade rural. No programa de hoje, uma entrevista com a vice-presidente da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a advogada Bárbara Rubim. Além do tema energia solar, tem uma reportagem sobre a regeneração florestal, uma experiência que vem de Santa Catarina. E tem também uma entrevista para lá de especial com a pesquisadora da Embrapa, a bióloga Carmen Pires, que fala com a gente sobre a importância das abelhas para a produtividade em algumas culturas. E se você quer sugerir algum tema para a gente discutir aqui no programa, tirar uma dúvida, passar uma informação ou até mesmo enviar uma fotografia ou um vídeo sobre uma boa prática que tem dado certo aí na sua propriedade, escreve pra gente. Nosso endereço eletrônico é terravivasustentável@tvterraviva.com.br. Tem também o nosso WhatsApp 11 9 42 58 91 83 e o telefone do Terra Viva em São Paulo 11 3131 3719. O Terra Viva Sustentável começa agora. Bom, a gente vai falar bastante sobre esse tema que é atualíssimo, né, hoje no programa, que é energia solar. E a nossa convidada de hoje, a Bárbara Rubim, ela vem estudando isso já há um certo tempo e sabe tudo sobre esse setor. Ô Bárbara, em primeiro lugar, brigadão por aceitar a visita e ter vindo ver a gente aqui no Terra Viva, viu? Brigadão. Eu que agradeço, Tobias, aproveito para te cumprimentar também todo mundo que está assistindo a gente. Para a Absolar é sempre um prazer estar aqui com vocês e falar sempre um pouco mais sobre a possibilidade que a energia solar tem de encontrar, né, ainda mais sinergia com o campo e como é que a gente pode fazer isso para levar sustentabilidade para os produtores. Muito bom. E antes da gente bater esse papo com a Bárbara, né, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa realidade do uso da energia solar e dos seus benefícios. Vamos lá. O uso de sistemas de energia solar vem crescendo desde 2012 no Brasil. Um dos fatores que permitiu esse crescimento foi a construção de regras e normas para a integração da energia solar nas linhas de transmissão. Outro fator importante é o contínuo barateamento da tecnologia para a instalação de painéis e sistemas de energia solar. A energia solar fotovoltaica traz muitos benefícios, como o barateamento do custo da energia, além da poluição zero. É uma energia limpa e renovável. O sistema se paga entre 4 e 6 anos e proporciona uma economia por pelo menos 25 anos. O setor agropecuário tem grande potencial de uso a partir da instalação dos painéis solares no teto dos galpões, dos armazéns e do aproveitamento dos grandes barracões das máquinas e implementos. Tá aí, ó, energia solar, uma alternativa para a propriedade rural. E uma excelente alternativa, né, Bárbara? Com certeza. É importante a gente perceber que, infelizmente, desde 2012 até hoje, Tobias, a conta de luz do brasileiro, inclusive do produtor rural, subiu cerca de 499%. É muita coisa, né? É absurdo. E se por um lado a conta de luz está ficando mais cara, por outro isso significa que está ficando cada vez mais viável, cada vez melhor para o cidadão, para o produtor gerar a própria energia, fica cada vez mais barato. Para a gente ter uma ideia, o preço dessa tecnologia, o preço dos módulos, das placas fotovoltaicas, como a gente fala, caiu 75% nos últimos 10 anos. Olha, é legal isso, hein? Reduziu bastante a tecnologia, né? Igual computador, né, Bárbara? No começo, o computador que para ter em casa era caríssimo, né? Hoje, exatamente. Qualquer celular é um computador, né? Exatamente, né? Assim, a tecnologia foi ficando um pouco mais, foi acessível ganhando mais também. Competitividade, a gente foi ganhando mais eficiência nos equipamentos que a gente tem. Isso se tornou mais acessível, né? E aí por uma conjunção de fatores, na verdade. Um desses fatores, a gente já falou, é a conta de luz, que fica cada vez mais alta, né? Não só a conta de luz tem subido, vale a gente lembrar que desde 2015 o brasileiro ainda tem que arcar na sua conta de luz com as chamadas bandeiras tarifárias. Pois é, né? Desce o nível do rio, fica mais cara a energia elétrica. Exatamente, né? E aí a gente tem que ir de uma bandeira verde, que a gente quase nunca vê mais, infelizmente, para uma bandeira amarela, vermelha 1 ou vermelha 2, que é a mais cara. Para a gente ter uma ideia,
no último ano, né, no período desses últimos 12 meses, a bandeira tarifária na nossa conta de luz ficou vermelha em mais da metade do tempo. Olha só. Exatamente. E aí, quando o cidadão gera a própria energia, que é uma possibilidade também que a gente tem desde 2012 aqui, ele consegue não só economizar, porque ele deixa de consumir essa eletricidade que aumentou de preço da concessionária de energia, da rede elétrica, mas também porque o valor que ele paga de adicional de bandeira na conta de luz dele cai. Então, acaba sendo uma economia dupla. Olha só, e é fantástico isso, né, Bárbara, essa possibilidade que a gente tem aqui no nosso país de trabalhar com as várias formas de energia, não só durante o ano, mas às vezes durante o próprio dia, né? Exatamente. O Brasil tem uma riqueza de fontes renováveis que ela é única no mundo. Assim. O potencial que a gente tem de radiação solar, de luminosidade para geração de eletricidade é praticamente um dos melhores do mundo. E aí as nossas fontes, elas se complementam. É verdade. Então, nos períodos de seca, por exemplo, né, em que a tarifa fica mais cara, a gente tem patamar vermelho, os reservatórios caem, é quando a gente tem mais sol. Então, é quando a gente tem os nossos sistemas fotovoltaicos, os nossos sistemas solares, gerando mais eletricidade. Um maior potencial. Exatamente. E eu fico imaginando, por exemplo, Bárbara, uma granja de suínos que tem o biodigestor que queima o metano, né? Então, pode colocar painel solar nesses galpões aí, né, da granja, produzir energia solar, produzir energia com o biodigestor. Exatamente. E ainda está evitando de jogar metano para a atmosfera, né? Porque ele é queimado e vira energia. Exatamente. E aí se torna o quê, né? Cada um de nós, cidadãos, ajudando aí não só a ter uma atitude mais sustentável, mas uma atitude que faz sentido financeiramente. É importante que a gente deixe isso claro. O vídeo mostrou muito bem. Hoje o retorno que a gente tem desse investimento é na casa de 4 a 6 anos, dependendo do estado que a gente tem. Mas com essas atitudes, a gente também ajuda o país, por exemplo, a cumprir um acordo que a gente estabeleceu lá na Conferência de Paris, que é exatamente de reduzir as emissões que o Brasil tem de gases de efeito de estufa. O Brasil se comprometeu a reduzir 37% de suas emissões de gases de efeito de estufa até 2025. E muito disso vai ter que vir, por exemplo, do setor de energia. Quando a gente escolhe gerar a nossa própria energia, a gente está, de alguma forma, ainda que hoje seja pequeno, tem muito espaço para o setor crescer, a gente está ajudando, por exemplo, a fazer com que a nossa matriz, né, a nossa geração de eletricidade no país fique mais limpa. Bárbara, a Alemanha parece que é um país meio referência, né, para a adoção de energia limpa, né? Isso. E eles têm um pacto aí de parar de usar petróleo, né, em breve, não sei se é 2020, 2030, mas né, é um prazo aí que está chegando, está para chegar. O carro elétrico já é uma realidade, né, também na Alemanha e em outros países da Europa. Por que aqui no nosso Brasil, que é um país solar, né, a gente tem tantos autores falando, né, da capacidade de geração de energia, da biomassa a partir do sol aqui no nosso Brasil, por que demorou tanto para, entre aspas, pegar a energia solar aqui? Você tem essa resposta? Acho que essa é uma resposta de 1 milhão, né? A gente tem vários fatores, mas que no fundo é uma decisão, e mudar para a energia solar é uma decisão óbvia, né? Então sempre é difícil para a gente entender por que tem demorado tanto para a coisa de fato estourar no país. Tem um filósofo que fala que é preciso estar preparado para enxergar o óbvio, né? Exatamente. Eu acho que o Brasil vem se preparando. Desde 2012, a gente tem visto um pouco mais de vontade política no governo de ajudar aí o desenvolvimento da fonte. Então, tanto desenvolvendo políticas, leilões, para que a energia solar ela seja inserida na matriz de uma forma maior, que são essas plantas centralizadas, né, que são os parques solares, que a gente chama, quanto permitindo que o cidadão gere a própria energia. Mas acho que, infelizmente, a resposta que a gente tem, de fato, é que falta ainda muita vontade política, né, do governo, e falta também um pouco mais, acho que de visão mesmo, de vários agentes privados que a gente tem. Por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, Tobias, 90% dos brasileiros gostariam de gerar a sua própria energia através do sol. E só não o fazem porque hoje o principal gargalo que a gente tem é a falta de linhas de financiamento adequada. É uma oportunidade enorme para vários agentes financeiros abraçarem e, infelizmente, ainda é uma dificuldade que a gente encontra de conseguir desenvolver esses produtos para o setor. Por exemplo, tem algumas linhas de crédito para empresas, né? Para empresários, para cooperativa, né? Tem uma linha do clima, que é uma linha meio complexa, aí pouca gente conhece direito, principalmente
o nosso amigo produtor que não está acostumado a lidar com isso, lida mais com as linhas do Plano Safra, né? Exatamente. E não tanto com outras linhas. Mas tem dinheiro para isso, não tem, para a empresa? Tem Disponível? dinheiro. A gente tem O uma BNDES gama... não anunciou recentemente alguma coisa aí? Anunciou. E, inclusive, a linha do BNDES está entrando hoje, está se tornando operacional hoje, que é o Finame Renovável. Hoje quer dizer que a gente gravou o programa durante a semana e está no ar sábado, mas foi essa semana aí que passou. Exatamente. Tá. Então, tem o BNDES Finame Renovável, mas a gente tem uma série de outras linhas que também já estão disponíveis, né, para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, para cooperativas. Tem várias linhas para o campo também, para o produtor rural. Se a gente pensar, na verdade, o produtor rural, ele foi o primeiro segmento de consumidor a ter uma linha voltada para a energia renovável, que foi por meio do Pronaf Mais Alimentos, que veio em 2015. Então, aceita a Pronaf? O Pronaf aceita. As empresas que trabalham com instalação de sistema solar? Aceita. Você já consegue pegar um financiamento via Pronaf, que você pode pagar em até 10 anos, tem uma carência de 3 anos, os juros ficam aí na casa de 5% ao ano, e você consegue financiar o seu equipamento para instalar na propriedade rural. Que legal. Então, ó, você é pequeno produtor, né? Você tem acesso ao Pronaf, ó. Além de poder usar o Pronaf para comprar touro, melhorador, né, nas feiras do Progenética, pode comprar sistema solar também, hein? Aí, ó. A doutora Bárbara está falando que aceita aqui, sim, dinheiro do Pronaf para painel solar. O que é bom, essa carência é importantíssima para o produtor. Exatamente, né? Se a gente pensar que hoje o sistema ele se paga com a economia que ele gera na conta de luz do consumidor em 4 a 6 anos, assim, praticamente no prazo da carência, o produtor já vai ter quase tido o retorno desse investimento. Foi guardando um dinheirinho para começar a pagar. Exatamente. Né? A gente tem outras linhas também. Tem alguns bancos privados também oferecem linhas, o Santander hoje tem algumas linhas, o Banco Votorantim, tem cooperativas de crédito, estão começando a entrar, isso é muito importante. Mas a gente ainda precisa de mais, a gente precisa de mais linhas, a gente precisa, sobretudo, que os bancos públicos abracem isso e coloquem condições melhores, né, Tobias? Tá. Bárbara, aqui no Brasil, como é que está a indústria, né? Da área de energia solar? Ela já é uma indústria consistente ou a gente só importa material? Não, hoje a grande parte dos sistemas que a gente tem instalado hoje, sistema fotovoltaico, a gente tem mais ou menos 35 mil sistemas instalados em unidades, casas, comércios, indústria pelo país. É muito pouco, não é? É muito pouco. E vou te falar, outro número vai ficar menor ainda. A gente tem 83 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica que poderiam se beneficiar disso. E, infelizmente, a gente só tem 35 mil unidades com sistema. Olha só. Para a gente ter uma ideia, dessas 80... E olha, com 35 mil, é um setor que empregou muita gente nos últimos anos, né? Exatamente. O setor fotovoltaico, junto também com essa geração centralizada, que são esses parques maiores, que eu não coloquei na conta, ele já empregou até hoje no país 20 mil pessoas. Que legal. E com a previsão que a gente tem de crescer até o final de 2018, a gente pode empregar mais 20 mil. Olha que bom. E se a gente tiver um pouco mais de incentivo do governo para conseguir desenvolver exatamente essa indústria nacional, esse número cresce ainda mais. Hoje, grande parte dos equipamentos que a gente tem são importados. Mas a gente já tem várias fábricas de módulos fotovoltaicos, então, que produzem a placa mesmo, que vai no telhado aqui no país. Eles importam os componentes, mas fazem a montagem do produto aqui, é um produto nacional, gerando emprego, gerando riqueza para o nosso país. Que legal isso, hein? E tem muita gente... Vamos falar um pouquinho da associação, a Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica. Vamos falar um pouquinho da associação. Quem que é associado da Absolar? São as empresas do setor? São as empresas do setor. A Absolar esse ano é um ano muito importante para a gente completa 5 anos de existência. Opa, que legal. E é uma associação que surgiu exatamente para representar os interesses do setor fotovoltaico. Então, hoje temos mais de 250 empresas associadas. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Todos os estados? Em todos os estados já temos associados. E em todos os elos da cadeia de produção. Então, temos fábricas, né, que produzem equipamentos, temos empresas que fazem instalação, temos empresas que prestam serviço, por exemplo, de consultoria, temos associações financeiras, alguns bancos já são associados nossos e temos também algumas organizações não governamentais. Então, o nosso objetivo da associação é garantir que a energia solar fotovoltaica, ela cresça e ela se desenvolva no país de uma forma sustentável.
Olha só, que legal isso, hein? E a associação, o pessoal tá todo mundo feliz lá? Vivendo o crescimento? Acho que o setor a gente tem visto um crescimento muito grande, mas eu gosto sempre de pontuar, Tobias, que assim, o crescimento que o setor vê não é porque está tudo perfeito. Não é porque a gente tem toda a política pública que a gente precisa no lugar, não é porque a gente tem os investimentos que acontecem. É por dois motivos principais, três motivos, né? Um, porque o Brasil tem um potencial muito grande, então acho que é um movimento natural que a gente comece a ter energia solar cada vez mais presente aqui. Dois, porque o setor privado tem batalhado muito por esse crescimento, então desenvolvendo novos modelos de negócio. Por exemplo, a gente tem alguns modelos de negócio surgindo que eles visam exatamente democratizar o acesso. Então, se eu sou uma consumidora e eu não tenho uma área na minha casa ou eu não tenho um dinheiro para fazer um investimento, tem empresas que hoje fazem o investimento por mim e me alugam uma parte desse equipamento. E o aluguel que eu pago é menor do que a economia que eu vou ter na conta de luz. Olha só. Então, o É setor... um negocião, hein, Bárbara? É, um negocião, ó. Tem nome isso aí? A gente tem alguns associados que fazem isso, é um modelo que a gente chama de locação. Locação? Locação, exatamente. Dentro de uma possibilidade mais ampla, né? A ANEEL criou essa possibilidade por meio da geração compartilhada. Então, isso aí é muito interessante para um produtor rural, por exemplo. Exatamente. A gente já tem, Essa inclusive, locação. algumas cooperativas de energia. produtores rurais que têm ofertado ou buscado ofertar esse serviço para os seus cooperados. Olha, que legal. É uma isso. grande possibilidade. O produtor, ele pode, né? Instalar na casa dele, na residência dele, instalar no telhado de um galpão, como você colocou, instalar no próprio solo, né? O ideal é que ele tente otimizar isso. A gente sabe que tem algumas culturas que lidam melhor com o sombreamento, por exemplo, então elas poderiam ser cultivadas debaixo dos módulos até. Ou ele pode aderir, por exemplo, a um desses produtos de locação que o sistema fica instalado numa fazenda, né? Uma fazenda solar, que a gente chama um pouco mais longe dele, e ele se beneficia desse crédito na conta de luz. Olha que legal. Quanta coisa legal que a Bárbara está trazendo para a gente, hein? Vamos fazer um intervalozinho, pode ser? Vamos lá. Já já a gente continua batendo um papo aqui com a Bárbara Rubim sobre energia solar. Já já.